Olá, bem-vindo à disciplina de Método Numérico 2 do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda. Eu sou o Tadeu Pena e vou acompanhar vocês nessa disciplina. A minha intenção nessa disciplina é passar um pouco da experiência que eu tenho como programador para vocês, para não só a gente lidar com as técnicas e os algoritmos que são comuns dessa disciplina para a resolução de sistemas de equações, mas também passar um pouco de como pensa um programador mais experiente, no meu caso, ou como um cientista usa essas técnicas numéricas para resolver os problemas principais. Vamos começar? O que eu programei hoje é fazer uma revisão de vetores, matrizes e ponteiros que são tão importantes para essa disciplina. Então, o que a gente estuda em Métodos Numéricos 2? A gente começa a estudar sistemas de equações, né? Então, um conjunto de equações que têm que ser resolvidas simultaneamente. Esses sistemas de equações podem ser lineares e não lineares. Essa distinção entre lineares e não lineares é que determine qual algoritmo a ser usado para a solução desse problema. Além disso, nós vamos estudar equações diferenciais de alta ordem, porque equações diferenciais de alta ordem podem ser desmembradas como um sistema de equações diferenciais de ordem mais baixa. Então, nesse sentido, vira uma equação de terceira ordem, vira 3 equações de primeira e assim por diante. Vamos apresentar também equações diferenciais parciais e a base dessa disciplina é a álgebra linear. Então, a gente deve começar com matrizes, determinantes para a solução de equações e etc. Em termos práticos, quando vocês tratarem com um problema desse profissionalmente, seja numa empresa ou seja na academia, devem estar disponíveis alguns pacotes, algumas bibliotecas que facilitam a programação para a solução desses problemas. Entre esses, a gente pode citar o MATLAB, posso citar Python, tem NumPy, SciPy, LAPACK em C e até em Fortran existem bibliotecas próprias para tratar com álgebra linear. O Fortran foi das primeiras linguagens a trabalhar com essa parte numérica, daí vem o nome Formula Translation, mas infelizmente desde o erro de cálculo no meteoro que fez os dinossauros desaparecerem da face da Terra, ele teve que passar por alguma evolução. Hoje em dia, C e Python são bastante usados em sistemas numéricos. Mas se existem pacotes já prontos, por que a gente vai estudar a solução de algo que a gente vai acabar usando uma outra ferramenta no futuro? A razão é que tudo aqui passa tão rápido que eu não sei se quando vocês se formarem e forem trabalhar, se a linguagem C, Python e Fortran ainda serão usados. Tem outras linguagens aparecendo, como Julia, Rust, tem programação em GPU, tem outras técnicas e algoritmos e linguagens que acabam se desenvolvendo e podem se tornar mais interessantes para essas aplicações do que as que vocês sabem hoje. Então, mais importante do que saber ou resolver um problema em Fortran, C ou Python é como pensa um cientista quando encara um problema dessa maneira. Que tipo de algoritmo que a gente escolhe. E quem sabe vocês profissionalmente vão pegar a gênese, ou seja, quando uma linguagem de programação estiver aparecendo e for muito promissora, talvez vocês mesmos acabem desenvolvendo as bibliotecas que hoje a gente acaba utilizando para fazer aplicações práticas, né? Como exemplo, eu coloquei aqui o link de um artigo que é por que você deve aprender primeiro álgebra linear, vetores e matrizes e determinantes, por exemplo, antes de você aprender Machine Learning, ou aprendizado de máquina, que hoje em dia é a queridinha do pessoal de computação e até em ciência. Então, sem aprender álgebra linear, sem saber lidar com matrizes, sem ter sua cabeça preparada para lidar com esse tipo de problema, você pode ter sérias dificuldades, mesmo que existam bibliotecas hoje, como existe em Python, próprias para trabalhar com problemas de Machine Learning. Você não vai ser só, como cientista, alguém que roda a manivela e resolve algum problema, cuja solução todo mundo já sabe qual seria, mas a gente espera que você pegue problemas novos, que de repente necessitam de novas técnicas, necessitam de novos algoritmos. Se você sabe programar os básicos, você pode ser capaz de criar os mais avançados e os necessários para os problemas que ainda virão. Então, pensando nisso, é que a gente oferece essa disciplina e torna ela como
obrigatória nessa parte numérica, tá ok? Então, depois de lerem esse artigo e ficarem motivados sabendo que essa disciplina tem a sua importância, vamos partir para a mão na massa, que é como vai ser mais ou menos essa disciplina o tempo todo, tá? Então, hoje a gente vai ver, nesse vídeo, tipos em C, ponteiros em C, como é que se faz um vetor em C, alocação dinâmica e alocação de matrizes. Para isso, a gente vai para o nosso site, que a gente já apresentou na live, o site online GDB, que é onde tem a nossa IDE, nosso ambiente de desenvolvimento, que eu vou passar esses primeiros programas para vocês. Então vamos lá. Então o primeiro programa que eu coloquei, que vocês têm um link, é exatamente esse aqui. Esse programa vai mostrar para vocês quais são os tipos que a gente tem em C, os tipos de variáveis ou de números e caracteres, etc. Então tem o tipo char, o tipo short int, tipo int, long, unsigned, float, double, long double, e esses tipos podem, na verdade, depender de qual é o computador que você está usando. É por isso que rodar um programinha como esse, quando você chega no equipamento que você não sabe muito bem o que é, por exemplo, hoje a gente tem máquina de 64 ou 128 bits. Quem sabe daqui a algum tempo teremos máquinas com palavras maiores, e aí um double não vai ser o tamanho do double que a gente tem hoje, mas permite que ele seja, por falar em double, o dobro do double de hoje. Esse é o programinha, já deixei ele prontinho para vocês, não é à toa que eu estou aqui na nuvem, eu sou um santo. Então vamos rodar essa primeira vez e vamos ver qual é o resultado. Então aqui a gente já vê o tamanho de um tipo char é 1, de um tipo short é 2, de um int é 4, mais 1, 2, 4, 8 e 16 o quê? Isso aqui é medido em bytes. Então um char tem 1 byte, ou seja, são 256 valores diferentes que variam de 0 a 255. Um short int tem 2 bytes, né? Então esse cara já pode chegar a... Esse aqui é 2 a 8, esse aqui seria 2 a 16, que é 65.536. O tipo inteiro, nessa máquina onde roda o online GDB, tem 4 bytes, o long tem 8. Long você vê que é inútil, porque tem o mesmo tamanho do long. E o que importa para a gente é o double tem 8 e o long double tem 16. O float tem 4, eu sei que vocês têm costume de chegar aqui programando em float, mas nessa disciplina, além da velocidade para resolver os problemas, a gente quer que isso aqui resolva num tempo de vida que dê tempo de vocês se formarem, né, antes que o programa dessa disciplina se formarem depois que o programa dessa disciplina termina, mas também precisão é algo importante. E quanto maior o tamanho da variável, mais precisa ela pode ser, porque ela permite mais casas decimais, por exemplo, no caso do double. Tá bom? Então esse é o programa tipos. Então a gente aqui tem o tamanho dos tipos em C. O segundo programa que eu vou apresentar para vocês, agora a gente vai começar a tratar com ponteiros, né? Então, para isso, eu defini as variáveis inteiras J e K, e uma variável do tipo ponteiro, que eu chamei de PTR. Tá? Então, a gente inicializa J igual a 1, K igual a 2, ponteiro igual a esse símbolozinho aqui, que é o E comercial, ou o ampersand, K. Isso aqui significa o seguinte: essa variável é um ponteiro para inteiro, e ele está aqui pegando o endereço de memória de K. Vamos conferir como é que isso funciona. Basta rodar o programa e aí a gente vê J vale 1, ainda bem, foi como eu defini, e ele está aqui está o ampersand de J, ou seja, vai me dizer qual é o endereço de J. Está nessa posição de memória, é um número aqui em hexadecimal, esse valor não importa muito para a gente. O que é interessante é que depois de J, né, eu defini a variável K. Nessa jogada de botar J e K aqui na mesma linha, o compilador já reservou o espaço na memória para J e K, com a segunda linha, ele vale 2, porque eu disse aqui que está em 2, e a posição de memória dele é essa daqui, que é diferente dessa, dá para ver exatamente por 4.
4, se vocês lembram, no programa anterior, é o tamanho de inteiro. Então, como está organizado essas variáveis na memória? J está aqui, nessa posição de final, no meu computador aqui, rodando 8D30, 4 bytes a seguir vem o K. E aonde está o PTR, que foi definido depois de todo mundo? O PTR está na mesma posição, está aqui, ó, dessa posição, 8D34, 8D38, mais 4 bytes. Por quê? Porque eu defini ponteiro como inteiro. Então, IJ e ponteiro tem 4 bytes, que eu vi pelo programa anterior. Então, na memória estão J, K e ponteiro. Eu falei I, mas é J e K. Então, vamos lá. J, K e ponteiro, cada um ocupando 4 bytes nessas posições de memória. 8D30, 8D34, 8D38. Eu preciso saber que posição de memória são essas, qual é o valor que tem para mim saber que posição está. Na verdade, o que é importante aqui é a gente saber que esses valores estão armazenados sequencialmente na memória. Essa é a informação relevante. E na verdade o PTR, você nota que o valor dele, porque como eu fiz PTR ser o endereço da memória de K, ele vale isso aqui, está guardado aqui 8D34, que é exatamente a posição de memória de K, certinho. Mas ele mesmo está em outra posição. Isso aqui, uma analogia que funciona bem para isso, é como se fosse um ponteiro, como se fosse um índice. Então você tem um livro, o índice está na página 1 e os capítulos nas suas páginas do livro. Aonde que você sabe onde está cada capítulo? Você vai lá para 1, que é onde está o índice, aonde está o ponteiro, e ele te dá a informação, ele contém a informação de onde o capítulo começa, tá certo? Então é assim que funciona. Os capítulos são as variáveis e o ponteiro é o índice para algum desses capítulos. Aqui no caso eu criei um ponteiro para cá, mas eu poderia criar ponteiros para todas as variáveis, tá bom? Finalmente, o valor do inteiro apontado para o PTR é 2, que é o que eu faço aqui usando asterisco agora. O conteúdo de asterisco PTR, o conteúdo desse ponteiro é o mesmo conteúdo de K. Afinal, o ponteiro aponta para a mesma posição de memória. Então eu sei que posição de memória está e o que tem ali dentro. Para isso serve o ponteiro. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma associação entre ponteiros e vetores. Tá bom? Então eu começo definindo um vetor de 10 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Embora a gente saiba que o índice começa em 0, eu botei os números começando em 1. E faço um ponteiro, defino um ponteiro do tipo inteiro, que é o inteiro de P. Então P, quando eu igualo P ao vetor, eu estou dizendo, esse cara aqui vai estar apontando para a primeira posição do vetor. Então, se eu pegar o terceiro elemento do vetor, P2, nota que P não foi definido como vetor, mas eu posso usar P2. Vamos rodar esse programa para ver o que dá. Então, o terceiro elemento, que é o P2, porque é 0, 1 e 2, é 3. 0, 1 e 2, certinho, é o terceiro. Aqui, o que eu fiz agora? Eu fiz que P2 fosse 11, ou seja, eu alterei aqui o segundo elemento depois do ponteiro. Quando eu tento imprimir vetor 2, observa que vetor 2 está alterado para 11. Então esse 3 virou 11. Então aqui como vão ponteiros e vetores? Eles vão em paralelo, eu aponto primeiro o ponteiro para o início do vetor e à medida que eu vou caminhando no ponteiro, eu vou caminhando no vetor também. E posso alterar, porque o ponteiro, lembra, é só um apontador para uma posição de memória. Quando eu mudo o conteúdo da memória que ele está apontando, ele muda o conteúdo da variável para a qual ele aponta. Em português parece difícil, mas é razoável entender isso aqui. O primeiro elemento do vetor, eu pedi para imprimir o vetor 0. Está nessa posição aqui, ó. 6640, que está aqui no final. E é exatamente aonde o ponteiro vale, ó, 6640. Então o ponteiro aponta para o primeiro elemento do vetor. Aqui eu vejo onde é que o ponteiro está armazenado, é fácil de ver.
vai estar nessa posição aqui, o ponteiro vai estar depois do 10º elemento do vetor. Lembra que ele também ocupa uma posição de memória. E o P0 está nessa posição, então, que é a mesma do ponteiro. Um ponteiro, então, quando você iguala um ponteiro a um vetor, o que você faz é o ponteiro apontar para o primeiro elemento daquele vetor. Mas a gente pode perguntar agora qual é a utilidade desses ponteiros. Por que fazer algo que usando ponteiro se eu posso usar vetor, né? Uma vantagem que a gente tem usando ponteiros é que o vetor ele tem que ser inicializado, o tamanho dele, no início do programa. E usando ponteiros, você pode alocar dinamicamente, ou seja, reservar a área que o vetor vai usar. Dinamicamente significa a qualquer instante do programa. Você pode alocar no início, mas você pode também mudar o tamanho do vetor. Por que isso é importante? É porque a gente sabe, devido à estrutura que um computador é criado com a sua memória RAM e uma memória muito mais rápida, que é a cache, uma memória que é rápida e é tão eficiente que parte dela chega a estar dentro do próprio processador. Então, se você lida com menos elementos ou pequenas quantidades de memória ao mesmo tempo, é maior a chance desses elementos estarem na cache. E aí seu programa vai rodar muito mais rápido. É por isso que é comum a gente fazer programas de computador testando a velocidade e nem sempre você tem um aumento linear quando aumenta o tamanho do programa. Por exemplo, você roda o programa para 5 elementos dá um valor, mas se você roda para 20, pode não dar 4 vezes, pode dar mais. Porque com 5 elementos ele consegue rodar na cache e com 20 elementos ele não consegue rodar na cache. Por que nem toda a memória do computador é cache? É simplesmente ela sendo muito mais rápida, ela também aguenta maiores velocidades e aí é mais difícil de ser produzida, é mais cara. Então processadores têm cache pequena e memória RAM que é barata, muito maiores. Não somos nós, na grande maioria das vezes, que decidimos quem fica na cache ou não. Quem faz isso é o processador e o compilador, tá? Mas é bom saber que lidando com programas menores ou com pequenas regiões de memórias, aumenta a chance de do seu programa rodar na cache ao invés de rodar na memória principal. É que se você aloca um vetor todo grandão logo de cara, você ocupa uma memória que é desnecessária. Imagina que, na verdade, você alocou um vetor, você achou que ia usar todos os elementos e, na verdade, usou pouquinhos. Se você tivesse alocado esses pouquinhos desde o início, existia uma chance de todo o vetor cair na cache, ao invés de alocar o vetor grandão. Como é que a gente faz isso em C? Então, agora eu tenho que incluir mais um cabeçalho, eu vou usar o header da standardlib para poder alertar o programa que eu vou usar funções dessa biblioteca, tá? Embora esse aqui seja só o header. Então a gente escreve o nosso programa main e eu vou fazer um ponteiro m. Então meu vetor vai ser esse ponteiro m e duas variáveis i e din. Então eu vou fazer um vetor de 10 elementos, por isso eu escolhi din igual a 10. Como é que eu aloco isso? A sintaxe é essa aqui. M é o inteiro, né, um ponteiro inteiro de malloc. Quantos bytes eu vou alocar? Se eu quero alocar 10 elementos, eu preciso 10 vezes o tamanho de cada elemento. Então aqui eu uso size of int. Então você vê que alocando dessa maneira, ao invés de fazer din vezes 4, por exemplo, esse meu programa fica portável, ou seja, pode rodar numa máquina onde o tamanho do inteiro não seja 4. Tá? Então ele continua rodando lá. Então isso aqui é bom. É só compilar para essa nova máquina. Aqui o que eu estou pedindo é para imprimir todos os valores de m. Aqui tem algumas particularidades. Então o que eu estou fazendo o que eu faço aqui? Faço din igual a 10, digo que eu vou usar, quero 10 elementos do meu vetor e vou reservar uma área de memória de 40 bytes, porque são 10 vezes 4, isso é dado por isso. Vou botar 40 bytes na memória, tá? E vou imprimir quais são esses valores. Tem duas particularidades aqui. Uma é o que a gente faz aqui do casting, que eu quero que o malloc normalmente retorna void, tá? E eu quero que m seja um ponteiro de inteiro, como eu defini aqui na frente. Então eu boto isso aqui antes do malloc.
Isso para alguns compiladores pode não ser mais necessário. Alguns compiladores já sabem que isso é comum e faz o malloc, o que sai do malloc é convertido para uma variável, tá? Não vai ser o caso aqui, nessa versão mais antiga do GCC. E outra, a gente vai ver, o malloc, ele reserva a posição de memória, ou seja, ele reserva aquilo para você, mas ele não zera os elementos, tá? É o que tiver lá, vai ficar lá. Para mostrar isso, eu vou provocar um erro aqui. Eu disse que esse cara tem DIN elementos, né? 10 elementos. Se eu pedir para imprimir de 0 até, incluindo 10, aí são 11 elementos, é 0, 1, 2, 3, até o 10. Como tem o 0 incluso, isso são 11 elementos. E eu pedi para reservar 10 só, né? Vamos ver o que acontece. Olha o resultado. Os 10 primeiros, de 0 a 9, dão 0. E o 10º, que é o que eu não tinha reservado, deu um valor maluco aqui, que eu não sei qual é. Então, aqui que a gente vê é o seguinte, eu reservei 10 elementos. Mandei imprimir o 11º, ele não deu erro, ele só imprimiu uma coisa que é absurda. Então, esse vem um dos grandes problemas do C. Ele é poderoso, ele permite você acessar várias posições de memória, você é o dono da memória do computador, mas por outro lado, se você acessar errado, o problema é seu. Não é à toa que o avô do Homem-Aranha dizia que poderes vêm grandes responsabilidades. Então, em C, é uma linguagem muito poderosa e que exige extrema responsabilidade do programador. Então, a gente deve corrigir esse programa para imprimir apenas os DIN primeiros elementos. Aqui também existe um comando que é o free. Quando você aloca a memória, você deve desalocar, ou seja, liberar aquela memória para ser usada pelo computador. Normalmente, hoje, na maioria dos compiladores, ao terminar o programa, essa memória é automaticamente limpa, tá? Mas isso aí não é necessariamente verdade sempre. Então, não custa nada colocar o free, né, para liberar a memória. Como é que o free sabe quanto de memória tem que ser liberado? Isso é fácil porque o M aqui, eu já fiz aqui no M, já guardei em alguma posição, quanto memória para ele foi alocada. Então ela libera exatamente aquela memória. Então é fácil. Nota aqui que eu defini o vetor M, né, dentro do programa com o tamanho que eu quis. Se eu quisesse mudar DIN para 20, não precisava botar aqui aqueles colchetezinhos 20 normalmente, como faz com o vetor. Isso é que torna a alocação dinâmica tão interessante. Para finalizar, vamos ver agora como é que a gente aloca memória por uma matriz, ou seja, um vetor bidimensional. Para colocar para tridimensional é imediato, eu vou fazer só o de bi aqui, para não complicar muito e não gastar muito mais tempo. Agora, como é bidimensional, eu vou fazer um ponteiro de ponteiro. Então, eu vou fazer um array de ponteiros. Eu vou fazer uma matriz quadrada, só para simplificar, de dimensão 3 por 3. Como é que a gente aloca memória para uma matriz ou para um vetor bidimensional? O que a gente faz é, primeiro aloca memória para todas as linhas da matriz e depois vai alocando em cada uma dessas linhas. É por isso que é um array de ponteiros. Você faz um conjunto de ponteiros para os primeiros elementos de cada linha. E depois, em cada linha, eu vou alocando memória para os outros elementos. Assim é feito em C, primeiro por linhas, em Fortran é feito primeiro em colunas. Mas quem quer saber disso? Então vamos voltar para o C. Então aqui está meu programa. D igual a 3, uma matriz 3 por 3. M vai ser o ponteiro do malloc. Vou alocar DIN of size int, né, para alocar só o primeiro elemento de cada linha. E agora sim, varrendo em cada linha, que também tem dimensão DIN, né, porque eu disse que era uma matriz quadrada, eu aloco DIN elementos de tamanho int para cada uma das linhas. Tá? Então a sintaxe é simples, primeiro aloca o primeiro elemento de cada linha e depois aloca cada uma das linhas. Agora eu faço aqui uma rotinazinha só para imprimir a minha matriz M, para ver se acontece como o outro aconteceu, dos elementos desse cara serem todos zerados. Vamos ver?
Aqui também a matriz M, por isso que eu escrevi M pula linha, e uma matriz 3x3 de todos os elementos zerados também. Lembre-se que é mais seguro, depois de ter alocado memória, você zerar esses elementos. Finalmente eu libero o M, não preciso me preocupar se isso aqui é uni ou bidimensional, porque aqui já foi definido pelos mallocs, ele vai liberar a memória certinho, isso é simples, e finalmente meu programa retorna. Então, o que a gente viu no vídeo até agora, né, nesse vídeo, é uma revisão de C, como é que a gente usa vetores, ponteiros e matrizes, que são vetores bidimensionais, a gente vai usar essa notação. Como que eles se conectam intimamente, eu posso representar matrizes por ponteiros e assim por diante. Nessa primeira aula a gente fez só a revisão, e no próximo vídeo, aí a gente começa a fazer algumas aplicações mais interessantes de vetores, matrizes e ponteiros. Tá bom? Então a gente se vê até lá.